A grosso modo, a situação do ex-presidente era a seguinte: era um abdômen hostil, múltiplas cirurgias prévias, aderências causando um quadro de obstrução intestinal e uma parede abdominal bastante danificada em função da facada, em função das cirurgias prévias. E isso já nos antecipava o fato de que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir acessar a cavidade abdominal do ex-presidente, foram praticamente 2 horas de cirurgia, mais umas 4 ou 5 horas de liberação de aderências. E uma vez finalizada essa parte do procedimento, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa de bolar uma estratégia de reconstrução, tá? Porque tem diversas alternativas, a gente tem que decidir qual que é a melhor forma de recolocar as coisas no lugar. Então, só para terem uma ideia, a liberação dessas aderências é feita de forma milimétrica praticamente. Se você liberar um intestino que tem 3,5 metros, você vai centímetro por centímetro, tomando cuidado para não lesar o intestino. O intestino dele estava bastante, vamos dizer assim, sofrido, o que nos leva a crer que ele já vinha com esse quadro de uma suboclusão subclínica há alguns meses, tá? Que isso se reflete pelas várias internações que ele teve ao longo desses últimos meses. Isso também contribuiu para a decisão da tomada, da decisão de uma intervenção cirúrgica. Bom, liberamos todas essas aderências, o intestino dele foi liberado desde o início até o final, foi revisto várias vezes para que não ficasse escondida nenhuma lesão desapercebida. O intestino foi reposicionado de forma ordenada na cavidade abdominal e nós reconstruímos a parede da forma que consideramos a mais adequada no momento. É importante que vocês saibam que reconstrução de parede abdominal nessas condições não aparece, não está escrito no livro o que é que você tem que fazer. Você tem que tomar uma decisão em função do achado, tá? Então ele tinha vários componentes que colocam essa condição como uma situação bastante complexa em termos de reconstrução de parede abdominal, mas o que nós fizemos ali foi o arroz com feijão, que é o que a gente costuma fazer em casos assim, e o resultado final foi bastante satisfatório. E eu acompanho a saúde do ex-presidente Bolsonaro desde 2018, quando ele tomou a facada, né, e desde então foram ao total de 7 procedimentos cirúrgicos, como vocês bem sabem, uns menos complexos, mais simples, outros muito complexos ao longo de todos esses anos. E esse procedimento realizado ontem, nós categorizamos ele entre os mais complexos. O porquê? Foi uma cirurgia extremamente complexa, delicada, onde o Dr. Cláudio vai passar os detalhes daqui a pouco, né? Mas foi uma cirurgia onde realmente tinha muita aderência, que são complicações desde o período inicial de 2018, né? Não houvesse aquela primeira cirurgia, as demais não teriam ocorrido, né? Então, esse procedimento que foi extremamente complexo, felizmente terminou muito bem, né? Foi um procedimento onde o resultado final foi excelente. E é claro que um procedimento de grande porte, com 12 horas de duração, como vocês acompanharam, implica em alguns cuidados muito específicos do pós-operatório, né, da parte clínica, onde nós vamos acompanhar nesses próximos dias. Então, muitos ontem até estranharam, mas o porquê que durou tudo isso? Teve alguma complicação? Não houve nenhuma complicação. Realmente foi o que era esperado, né, um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. E isso pode ocorrer no pós-operatório, é comum,
normal, e isso pode levar a uma série de intercorrências no pós-operatório. Tá? Que intercorrências são essas? Aumenta o risco de algumas infecções, né? Aumenta o risco de precisar de medicamentos para controlar a pressão, né? O organismo fica muito inflamado e os vasos dilatam, então ele precisa de uma série de medidas específicas. Há um aumento do risco de trombose, né? Problemas de coagulação do sangue, né? Quando uma cirurgia muito prolongada como essa, o pulmão também a gente acaba tendo um cuidado específico, porque muitas vezes a parte mais basal do pulmão pode colabar. Então são uma série de coisas, de intercorrências que podem acontecer, que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, né? Por isso que ele encontra-se na UTI nesse momento, e essas medidas preventivas já estão sendo tomadas desde o momento que ele saiu da cirurgia, né? E vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Tá prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão, né? Porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. Então, todos esses cuidados vão ser tomados, né? E no momento, é claro que não há nenhuma previsão de saída da UTI nesse momento. O pós-operatório começou muito bem. Nós estamos muito felizes por essas primeiras 12 horas, tá tendo uma evolução muito boa, né? Algumas intercorrências que poderiam ocorrer já nessa fase inicial não estão acontecendo, né? Então, essas próximas 48 horas são fundamentais para a gente definir aí os próximos passos, mas agora ele já está recebendo antibiótico de forma preventiva, tá? Não há infecção ativa, né? Está recebendo aí fisioterapia, né? Tudo já para restabelecer o quanto antes, né? A movimentação dele, para não perder massa muscular, né? Para restabelecer aos poucos aí a parte de atividade, né? Dele, da musculatura, e assim, todo o controle de pressão, de frequência cardíaca, tudo muito adequado nessa fase inicial, né? A conduta de alta da UTI para o apartamento depende de uma série de variáveis, né, que nem cabe aqui a gente entrar na parte técnica, mas que vai ser realizada com toda a segurança, né? Não há pressa. Eu acho que a evolução dele é passo a passo, né, para que ele se restabeleça da forma mais segura possível, né, sem por mais que a gente sabe de toda a agenda, né, de toda presente sempre muito ativo, mas agora é falar pouco, né, fazer a fisioterapia, receber todas as medidas preventivas que ele está recebendo, para que a gente dê alta da UTI no momento oportuno, né, no momento correto. Ele está acordado? Ele está acordado, tá? Claro que foi uma sedação bem prolongada, né? Então, mas ele está acordado, consciente, conversando conosco, já fez até alguma piadinha ali, então tá tudo sob controle.